Olá, alunos! Nessa videoaula nós vamos aprender a como modelar sistemas que possuem oscilações livres não amortecidas. A princípio vamos trabalhar com sistemas com 1 grau de liberdade. Um sistema com grau de liberdade ele pode ser representado de maneira simplificada por essa figura aqui, ó, tá? Nessa figura nós temos uma massa e uma única coordenada que é suficiente para caracterizar o movimento dessa massa aqui do meu sistema. Por isso que a gente fala 1 grau de liberdade. Se eu tivesse um sistema com 2 graus de liberdade, eu teria uma segunda massa e eu necessitaria de uma segunda coordenada. E assim, conforme você for aumentando o número de graus de liberdade, você vai aumentando o número de massas e de coordenadas de cada uma delas. O sistema apresentado aqui é um sistema bem simples, tá? E assim como todo sistema que vibra, todo sistema mecânico, ele é modelado com um elemento de massa, um elemento de rigidez e um elemento de amortecimento. Tá? O elemento de massa é responsável, caracteriza a propriedade de inércia do sistema. O elemento de rigidez aqui está relacionado com a conservação de energia do seu sistema. Já o elemento de amortecimento ele é responsável pela dissipação de energia do sistema. Tá? Então todo o sistema mecânico, para ser modelado do ponto de vista de vibração, tem que contar com esses 3 elementos. Tá? Sistemas reais. Acontece que, por simplificação, para facilitar o estudo, na aula de hoje nós vamos simplificar ainda mais esse modelo. A gente vai trabalhar com sistemas livres não amortecidos. Então a gente vai eliminar o amortecedor e também a força externa. Mas vamos fazer isso mais à frente, quando eu estiver passando do meu modelo físico para o meu modelo matemático. F de t aqui é uma força externa, tá? Que ela varia com o tempo. Então é ela que faz o meu sistema oscilar uma condição que a gente chama de condição forçante. Então, basicamente, o sistema que a gente vai modelar na aula de hoje é esse sistema aqui. Sistema massa, mola, amortecedor, com 1 grau de liberdade e com uma força externa. Toda modelagem que você for fazer de agora em diante, a primeira etapa, o primeiro passo é você construir um diagrama de corpo livre. Tá? Então eu tenho um elemento de massa, eu represento esse elemento de maneira exemplificada dessa forma, e agora eu acrescento nessa massa as forças que estão atuando sobre ela. Então no caso eu tenho uma força externa Ft, que está representada aqui, e tenho 2 outras forças que são forças internas do sistema, que é uma força da mola, chamada aqui Fk, e uma força do amortecedor, chamada aqui de Fc. A próxima etapa é você utilizar uma lei da física que descreve a dinâmica desse sistema. Como isso aqui é um sistema mecânico, a lei da física que eu vou usar aqui é a segunda lei de Newton. Então, o somatório das forças que atuam na minha massa e o movimento aqui é em uma única dimensão, por isso que eu coloquei o índice x aqui na força, é igual a massa do sistema vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração aqui está representada como a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Lembrando que o sistema que a gente está trabalhando aqui não é um sistema estático, é um sistema dinâmico. A posição dele varia conforme o tempo. Então, aplicando a segunda lei de Newton para esse diagrama de corpo livre, levando em consideração o sentido positivo indicado por minha referência aqui de sistema de coordenada, então toda a força que tiver para a direita da tela vai ser uma força considerada positiva. E as forças que estiverem atuando no sentido oposto a esse daqui serão negativas. Tá? Tanto a força devido à mola quanto a força devido ao amortecedor, elas sempre atuam em oposição ao movimento. Então, supondo que no instante de tempo que eu construir esse diagrama aqui de forças, esse diagrama de corpo livre,
eu considero que a massa está se deslocando da esquerda para a direita, as forças externas, as forças internas, melhor dizendo, do meu sistema vão estar atuando da direita para a esquerda, no sentido de frear o movimento da massa. Tá? Por isso que elas estão representadas com vetores apontando no sentido oposto aqui da minha força externa. Tanto a força da mola quanto a força do amortecedor. Então, escrevendo matematicamente o que está representado aqui, no somatório das forças igual a massa da aceleração, eu tenho a força externa, que é o Ft, menos a força da mola, menos a força do amortecedor. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Tá ok. Acontece que da forma que está representado aqui, ainda fica faltando alguma informação. Que tipo de força é a força da mola? Que tipo de força é a força do amortecedor? Isso não está explícito nessa equação. Agora, utilizando relações que a gente chama de relações constitutivas, que na verdade não são leis, mas são equações que servem para determinados intervalos de análise, no nosso caso elas se aplicam, eu posso representar de maneira explícita qual é a força devido à mola e qual é a força devida ao amortecedor. Nesse caso, a força devida à mola, que está aqui em vermelho, ela é dada pela lei de Hooke, que fala o quê? Que a força devida à mola é o quê? Proporcional ao deslocamento, sendo que a constante de proporcionalidade é a constante da mola. E o amortecimento, nesse caso, está sendo modelado como um amortecimento viscoso, que é um tipo de amortecimento que é proporcional à velocidade. Por isso que apareceu aqui C, que é a constante do amortecedor, vezes a velocidade, que é o dx dt. Então a equação fica uma equação diferencial, porque aparecem derivadas. Ela é não homogênea, porque tem uma força externa aqui que é diferente de zero. Ela possui coeficientes constantes, por quê? Porque m é constante, c é constante e k é constante. Tá? Ela é linear porque não aparece nenhum termo aqui que não seja linear. Por exemplo, não aparece aqui seno de x, x ao quadrado. Então é uma equação linear com coeficientes constantes não homogêneos. Só que esse tipo de equação aqui, a gente vai aprender a solucionar só mais para frente. Para a aula de hoje, a gente vai simplificar essa equação. Qual foi a simplificação que eu fiz para sair dessa equação e chegar na equação que está representada aqui embaixo? O que foi feito aqui foi o seguinte: a gente vai supor que não existe força externa atuando no meu sistema. Por isso que a gente chama de vibração livre. É livre porque não tem força externa atuando. E ela é não amortecida por quê? Porque eu vou desprezar o amortecedor. Então ela fica dessa forma. Massa vezes aceleração mais kx é igual a zero. É comum, no estudo de vibrações, a gente modificar essa equação que aparece aqui e escrever ela de uma outra forma. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir toda a equação por m. Quando eu faço isso, essa equação se transforma na equação representada aqui. Agora, eu vou definir uma grandeza que ela representa um parâmetro muito importante do sistema, que é a frequência natural de oscilação ou frequência natural de vibração. Para definir essa grandeza, eu vou partir do seguinte pressuposto. Eu vou chamar essa quantidade aqui, K sobre M, vou chamar isso aqui de ômega ao quadrado. E vou reescrever agora essa equação diferencial, levando em conta esse novo parâmetro aqui. E ela vai ficar dessa forma. Derivada segunda da posição com relação ao tempo, mais a frequência natural ao quadrado, vezes x, isso aqui é igual a zero. E esse parâmetro aqui, quando você tira a raiz e você determina o ômega vai se chamar o quê? Frequência natural de oscilação ou frequência natural de vibração. Nesse caso, da maneira que está representado aqui, essa frequência está expressa em radianos por segundo e ela é calculada como a raiz quadrada da constante da mola dividido pela massa do sistema. E se você quer escrever essa frequência não mais em radianos por segundo, mas em hertz, você basta trabalhar com essa relação aqui, no qual a frequência em radianos por segundo dividido por 2π
passa a ser agora uma frequência em Hertz. Agora, retomando aqui, ó, dessa equação diferencial. Eu vou reescrever ela dessa maneira que está aqui embaixo. Por quê? Porque agora, nosso objetivo aqui é resolver essa equação diferencial. Se é uma equação diferencial, eu preciso encontrar uma solução dada por uma função que satisfaça essa condição que está expressa aqui, ó, essa igualdade. Que condição é essa? Ó, essa equação está dizendo para a gente o seguinte. Existe uma função x de t, que é o nosso objetivo encontrar, que apresenta a seguinte propriedade. Ó, a derivada segunda dessa função com relação ao tempo é igual à própria função vezes ômega ao quadrado com um sinal negativo aqui. Tá? Então, deve existir alguma função que eu derivo ela uma vez, derivo ela duas vezes, o resultado que eu obtenho é a própria função vezes uma constante que representa esse valor aqui na frente, menos ômega ao quadrado. Vamos tentar essa primeira solução. x1 de t igual a seno de ômega t. Aí você pergunta, mas por que você está supondo essa solução? Levando em conta essa propriedade aqui. Ó. Que função que eu derivo duas vezes e retorno na mesma função? A função seno satisfaz essa propriedade? Vamos verificar agora. Ó. E também vou chutar outra solução, que é o cosseno, já que elas têm esse mesmo comportamento. Vamos ver agora na prática se essas duas soluções realmente são soluções dessa equação diferencial. Começando aqui pela solução x1, que é dada por seno de ômega t, a derivada primeira dessa função é igual a ômega cosseno de ômega t. Como é que eu fiz isso? Derivada do seno de ômega t é igual ao quê? Cosseno de ômega t, que aparece aqui. Só que isso aqui é uma função composta. Agora eu tenho que derivar o argumento do seno aqui. Ó. Então eu derivo ômega vezes t com relação ao tempo. Sobra quem aqui só? Só o ômega. E ele está aqui fora representado. Então está correta essa derivada. Agora eu vou calcular a derivada segunda. E eu parto agora dessa função. Já derivei uma vez, vim para cá, agora eu vou derivar mais uma. Eu parto dessa função. Derivada do cosseno é o quê? Menos seno de ômega t. Eu já tinha esse ômega aqui na frente. Quando eu derivar o argumento do cosseno aqui, que vai sobrar ômega também, vai ficar ômega vezes ômega, que vai dar ômega ao quadrado. Como a derivada do cosseno é menos seno, apareceu o sinal de menos aqui na frente. Agora presta atenção nesse resultado e na equação diferencial aqui, da qual a gente está tentando encontrar a solução. Ó. A minha função x, a derivada segunda dela com relação ao tempo tem que ser igual à própria função vezes o quê? Menos ômega ao quadrado. Ó. A minha função x1 de t, a derivada segunda dela tem que ser igual à própria função vezes o quê? Menos ômega ao quadrado. É o que está acontecendo aqui. Ó. A própria função seno de ômega t vezes o quê? Menos ômega ao quadrado. Então essa solução aqui, x1 de t seno de ômega t, satisfaz, ou melhor dizendo, é solução dessa equação diferencial. Vamos fazer a mesma coisa agora aqui para a solução x2, que é dada por cosseno de ômega t. Derivando uma vez essa função, derivada do cosseno menos seno de ômega t, deriva o argumento da função. Derivada disso com relação ao tempo, vai sobrar o ômega. E ele aparece aqui fora. Agora eu derivo essa função da primeira derivada mais uma vez para determinar a segunda derivada, que é o que está aqui representado. Derivada do seno, cosseno. Já tenho um ômega. Quando derivar o argumento do seno, vai aparecer o ômega aqui fora, vezes esse ômega, ômega ao quadrado. Presta atenção aqui. Ó. Essa função aqui, cosseno de ômega t, também satisfaz, ou melhor dizendo, também é solução dessa equação. Por quê? Porque olha como é que ficou a segunda derivada dela. Ficou cosseno de ômega t, que é o próprio x2, vezes uma constante, que é aqui no caso menos ômega ao quadrado. Então, tanto x1 como x2 são soluções dessa equação. Ora, se x1, seno de ômega t, é solução da equação, e x2, cosseno de ômega t, é solução da equação,
Qual que eu vou escolher para ser solução final da minha equação? Na realidade, eu preciso fazer uma combinação linear dessas duas soluções. Por quê? Porque eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem. Nesse caso agora, uma equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Se a equação diferencial é de segunda ordem, eu preciso de pelo menos duas soluções linearmente dependentes para ter a solução geral da minha equação, que é dado dessa forma, sendo que C1 e C2 são constantes que você vai determinar a partir das condições iniciais do seu sistema. Quais são essas condições? Qual é a posição inicial da massa no instante de tempo t igual a zero? Qual é a velocidade inicial da massa no instante de tempo t igual a zero? É muito comum representar a solução desse sistema, que é dado dessa forma, por uma forma mais resumida, que é essa que aparece aqui embaixo. Então, a posição da minha massa vai ser igual a 1A cosseno de ômega t mais φ. Quem é A? A é a amplitude do movimento. E φ é o que a gente chama de ângulo de fase. Então, nesse caso aqui, você tinha duas constantes para determinar a partir das condições iniciais. E na equação de baixo, você também tem duas constantes para determinar, o A e o φ. Então, esse gráfico aqui só para representar o que significa cada um desses parâmetros. Então, a amplitude seria o valor máximo da sua oscilação. Tá? Então, como o sistema é um sistema oscilatório, ora ele vai estar com amplitude positiva, ora com amplitude negativa, mas em módulo esses valores são iguais. Tá? Isso vai depender simplesmente de como o movimento está acontecendo. Quando você estica a massa, ele vai estar nessa posição. E quando você solta, a massa começa a entrar em movimento, passa pela origem e vai comprimindo a mola até chegar no máxima compressão da mola. Aí, nesse caso, a massa para novamente, inverte o sentido do movimento, começa a aumentar com relação ao sistema de coordenadas, a sua origem, e assim a sua mola vai oscilando em função do tempo. Tá? Perceba que nesse caso a amplitude de oscilação ela não decai com o tempo, por quê? Porque o sistema é não amortecido. Tá? Então ele vai ficar oscilando indefinidamente com a mesma amplitude, com amplitude constante. E outro parâmetro que aparece aqui na equação, que é o ângulo de fase, ele simplesmente nos fornece uma informação de como o seu movimento iniciou. Por exemplo, quando o ângulo de fase é igual a zero, a sua massa começa com amplitude máxima aqui, A, e continua oscilando. Agora, o ângulo de fase igual a π sobre 2, o movimento iniciou na origem. Depois a massa começa a oscilar e tem outros sentidos aqui. O ângulo de fase π igual a 4. A amplitude não é nem a mínima nem a máxima, está aqui num valor intermediário. Então, esse ângulo de fase só ilustra para a gente, ou só fornece o início do seu movimento. Então, a gente chegou em uma solução que pode ser escrita de duas formas, né? Dessa forma aqui ou de uma forma mais compacta, dado por essa daqui. Você pode trabalhar tanto dessa forma quanto com essa, tá? A vantagem dessa aqui é o quê? Que ela é escrita em funções de parâmetros físicos do sistema, amplitude e ângulo de fase. Do jeito que está expresso aqui, ela não está representando, nesse caso aqui, nenhuma dessas condições, mas a gente pode associar essas duas soluções e fazer um paralelo entre cada uma delas e depois, no final das contas, escrever C1 e C2 também como parâmetros do sistema, que é o que a gente vai fazer de agora para frente. Partindo dessa solução aqui, utilizando propriedades trigonométricas, eu posso escrever essa função da seguinte forma. Cosseno da soma de dois ângulos aqui, como é que fica? Cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos o seno do primeiro, seno do segundo. Agora compara
essa solução aqui com essa aqui de cima, elas representam a mesma coisa, certo? X de t, x de t. Agora, para essas duas equações serem iguais, o que precisa ser igual aqui? Ó? Eu tenho cosseno, então eu coloquei até em vermelho aqui, aqui cosseno também. Seno e aqui seno. Para essas duas equações serem iguais, o que está multiplicando o seno aqui tem que ser igual ao que está multiplicando o seno aqui embaixo, o seno de ômega t. E o que está multiplicando o cosseno de ômega t aqui em cima tem que ser igual ao que está multiplicando o cosseno de ômega t aqui embaixo. Comparando essas duas equações, a gente chega o quê? Que C2, que é o termo que está multiplicando o cosseno aqui em cima, tem que ser igual ao quê? A A cosseno de φ, que é o que está representado aqui. E o C1, que é o termo que multiplica o seno de ômega t, tem que ser igual ao quê? A menos A seno de φ. Então, por comparação das duas equações, a gente determina essas outras duas equações aqui. Elevando agora essas duas equações ao quadrado, então a primeira e a segunda, aí você perguntar, mas por que você quer fazer isso? Porque eu quero sumir com cosseno e com seno aqui, tá? Para depois eu poder calcular o ângulo de fase e determinar a amplitude em função de C1 e C2. Então, ó, elevando as duas equações ao quadrado, elas ficam dessa forma. Somando essas duas equações aqui agora, o que acontece? O que resulta disso? C2 ao quadrado mais C1 ao quadrado é igual a A ao quadrado. Por quê? Porque aparece A na equação que tem o seno e aparece A na equação que tem o cosseno. Quando eu levar ao quadrado isso aqui e somar, eu consigo colocar o A em evidência e vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. E essa soma é igual a 1. Por isso que o cosseno e o seno desapareceram dessa equação. Então daqui eu consigo o quê? Tirar a amplitude. Então a amplitude vai ser igual à soma dos quadrados das constantes C1 e C2 raiz quadrada desses valores. E o ângulo de fase é fácil de obter, você divide essa equação aqui que aparece o seno pela do cosseno para aparecer a tangente. As amplitudes aqui eu vou cortar, vai sobrar o C1 e C2. Lembrando que tem o sinal negativo, então o ângulo de fase vai ficar dessa forma. Retomando aqui agora a equação compacta e a equação escrita de maneira mais extensa aqui embaixo, vamos aplicar agora realmente as condições iniciais do meu problema. Ó, o que significa isso? Então vamos lá, o que significa? Significa o quê? Que a posição que é dada por x no instante de tempo t igual a 0 é igual à posição inicial, que eu chamei aqui de x0. E a velocidade da partícula, da massa do meu sistema, no instante de tempo t igual a 0 é igual à velocidade inicial, que eu chamei aqui de v0. Então, trabalhando com essa primeira equação aqui, que fica mais fácil para derivar. Ó. Aplicando a primeira condição inicial aqui da posição. Então, quando t for igual a 0, ou seja, na minha equação aqui onde aparecer t eu coloco 0, o resultado dessa equação tem que ser igual a x0. Então, olha aqui, ó, colocando t igual a 0, desaparece o ômega vezes t. E o que sobra? A cosseno de φ, e isso tem que ser igual ao quê? x0, que é o que está representado aqui na equação. Agora, aplicando a segunda condição inicial, que é a da velocidade, então eu preciso derivar a função da posição, que é essa daqui. Ó. Então, derivando essa equação aqui de cima, derivada do cosseno menos seno. Eu derivo o argumento da função agora, com relação ao tempo. Isso aqui vai dar 0, vai sobrar só ômega, que é o que está aqui embaixo. Então, a derivada fica dessa forma, menos ômega a seno de ômega t mais φ. Agora vamos aplicar a condição inicial, ou seja, quando t for igual a 0, isso tem que ser igual a v0, a velocidade. Então, aplicando a condição, coloco o 0 onde aparece o t, sobra o que aqui? Menos ômega a seno de φ é igual a v0.
Retomando aqui embaixo, essas duas equações que a gente chegou, aplicando as condições iniciais, e relembrando na tela passada, quando eu fiz a relação entre essas duas soluções do meu problema, na tela passada a gente tinha visto o quê? Que C2 é igual a cosseno φ e o C1 menos A seno de φ. Compara agora essas equações aqui. Ó. Aqui tem o cosseno com aqui tem o cosseno. Aqui tem o seno com aqui tem o seno. Para essas coisas serem iguais, o que eu preciso? Eu preciso que tudo que estiver multiplicando o cosseno seja igual ao que estiver multiplicando o cosseno aqui também. E a mesma coisa para o seno. Então aqui, ó, comparando a primeira equação, fica evidente o quê? Que o C2 tem que ser igual a quem aqui? Tem que ser igual ao A. Então por isso que apareceu, desculpa, o C2 tem que ser igual ao x0, porque eu tenho o A aqui e tenho o A aqui também, que é a amplitude. E aqui embaixo, a gente chega no quê? Que V0 sobre ômega tem que ser igual a C1. Como é que eu faço isso? É só passar esse ômega para cá, dividindo, e vai sobrar do lado direito da equação, nesse caso aqui, menos A seno φ, e aqui do lado esquerdo, menos A seno φ. Então, o que está desse lado tem que ser igual ao que está desse, ou seja, C1 tem que ser igual a V0 sobre ômega. Então, minha equação, que anteriormente não estava escrita em termos que representam parâmetros do meu sistema, agora passa a ser escrita dessa forma aqui. Tá? Uma coisa que tem que ficar clara aqui é o seguinte, que você não precisa decorar essas equações desse tipo. Isso daqui você precisa saber, tá? Que a solução de um sistema massa-mola de oscilações livres não amortecidas é dessa forma aqui ou dessa forma aqui de baixo. Aí, aplicando as condições iniciais, você vai chegar nessas equações aqui de baixo. No caso do exercício, você vai ter valor numérico, então você vai ter valores aqui, tá? Aqui só está em termos dos parâmetros do sistema, tá bom? Velocidade inicial, frequência natural e posição inicial. Relembrando que a amplitude na tela passada era o quê? Raiz quadrada do C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Fica fácil de você verificar o seguinte aqui, ó. C1 é o termo que está multiplicando o seno, que é esse termo aqui, ó. Então vai ficar V0 sobre ômega ao quadrado. E o C2 é o termo que está multiplicando o cosseno, x0 ao quadrado. Agora preste atenção nessa equação aqui da amplitude, ó. Ela é bem importante. E ela mostra uma coisa bastante interessante aqui pra gente também, ó. Se você tem um sistema cuja a condição inicial da velocidade, ou seja, a velocidade inicial dele é igual a zero, esse termo aqui desaparece. Então a amplitude vai ser igual ao quê? A posição inicial, ou seja, o quanto você esticou ou comprimiu a mola. Isso vai ser amplitude. Agora, isso deixa de ser verdade quando a velocidade inicial aqui é diferente de zero. Por quê? Porque a amplitude vai levar em conta tanto a posição inicial como a relação entre a velocidade inicial e a frequência angular do sistema. Tá? Então, quando a velocidade inicial for nula, a amplitude é igual à posição inicial do sistema. Tá? Porque vai sobrar, aqui vai ser zero, vai sobrar raiz quadrada de x0 ao quadrado, tira a raiz com esse quadrado aqui, A vai ser igual a x0. A amplitude vai ser igual à posição inicial. E para fechar a aula de hoje, relembrar aqui alguns dos parâmetros e colocar as equações que vocês vão precisar para resolver os exercícios. Então, o primeiro parâmetro que a gente viu foi a frequência natural, que pode ser dada em radianos por segundo ou em hertz, que são dadas por essas expressões. Então está aí o nome, frequência natural. Um outro parâmetro importante do meu sistema é o período. Como seno e cosseno, que são as funções que representam a dinâmica desse sistema, são funções cujo período é igual a 2π, então eu posso escrever o seguinte, que a minha função, quando eu somar 2π, ela vai se repetir. Essa repetição aqui eu vou chamar de período, que é o valor que eu somo aqui, que retorna o mesmo valor da função. Utilizando agora essa equação, eu consigo determinar o que aqui, ó?
esse ômega t eu cancelo com esse ômega t, sobrou o que aqui? 2π vai ser igual a ômega vezes t, que é o período aqui. Então o período vai ser igual a 2π sobre ômega. Um outro parâmetro importante é a amplitude e o ângulo de fase. A gente consegue calcular a amplitude utilizando a equação demonstrada na tela anterior. O ângulo de fase também, se você voltar um pouco na tela anterior, você vai relembrar qual é a equação que você vai utilizar. Mas o interessante é você não se prender a essas equações aqui, de amplitude e ângulo de fase. Você vai conseguir determinar quem é amplitude e o ângulo de fase quando você aplicar as condições iniciais. Então, derivando a sua função posição e aplicando as condições iniciais, você consegue determinar a partir de um sistema simples quem é a amplitude e quem é o ângulo de fase. Espero que essa aula tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, vocês utilizem o fórum lá para perguntar, tá? Bons estudos aí e até a próxima.